Luciana diz que se estivesse com o filho dela, a última coisa que ela queria era impor a vontade dela e que seria ao contrário, porque ela escutaria, o apoiaria e estaria ao lado dele sempre para lhe levantar caso ele caísse, porque isso sim é amor. Antes de continuar aqui, deixa eu ler só esses comentários aqui. Eu queria pôr todos, mas são muitos, então escolhi alguns aqui. Como por exemplo, a Belinha disse assim: estou em Santos, litoral de São Paulo, me chamo Bela, essa semana é a melhor de todas as cenas, de nota 1000. A Eronildes também comentou: eu pensava que a Luciana ficaria com o Patrício, acharia melhor. A Maria disse: Patrício não deve morrer, tem que aparecer alguém para ele, mesmo sendo apaixonado pela Luciana, e quem deve morrer é os conspiradores. Outra Maria comentou aqui, ela disse: meu nome é Maria de Fortaleza, Ceará. A Fábia também comentou: impressionante como conseguiram um menino tão parecido com a personagem da Luciana. É isso aí, pessoal, não esquece de deixar o gostei de vocês, o nome e a cidade de onde você nos assiste, porque no próximo vídeo ele aparecerá aqui. Tudo começa quando o Rodrigo chega na casa da Estelinha com a filha e a Alexia pergunta a Matilde se ela é a irmã dela e a Matilde diz que sim, que ela é Estelinha, sua irmã, e a Alexia lhe cumprimenta e a Estelinha também e diz que dá muito gosto nela lhe conhecer e que agora vai lhe mostrar umas bonecas da sua neta Marianinha. Depois que elas duas saem, a Matilde diz ao Rodrigo que ela está muito linda e o Rodrigo agradece, chama ela para se sentar e ele diz que já está sabendo de tudo o que aconteceu e que ela, a Matilde, não sabe o quanto que ele lamenta tudo isso. O Rodrigo diz a Matilde que isso não é justo o que a mãe dele fez com ela, mandando ela ir embora, e a Matilde responde que sim, que foi assim que ela, a Roselena, decidiu e nesse caso não há mais nada que possa ser feito. Porém, o Rodrigo diz a ela que ela não pense assim, porque ela não pode deixar para trás o Patrício e a Jana, porque eles dois precisam muito dela. A Matilde diz que eles já falaram exatamente isso com ela e que lhe chamaram de volta porque precisava muito dela. O Rodrigo diz que sim, que é claro que eles precisam dela e que tem coisas que só ela sabe fazer e que nem a mãe dele. A Matilde pede para que ele não fale assim, porque a Roselena é a mãe deles e como qualquer mãe, ela, a sua menina Roselena, daria a vida por todos eles. O Rodrigo pede a ela que, por favor, que ela volte porque os irmãos dele precisam muito dela. Matilde diz ao Rodrigo que sabe disso e que ele nem sabe o quanto que isso dói nela e está longe deles, mas que sua menina Roselena não quer que ela volte mais para aquela casa, então ela não pode voltar. A cena muda e vai para Julie, que está conversando com a Clara e pergunta a Clara o que foi que aconteceu porque ela está diferente. A Clara responde a ela que não é nada e que simplesmente ela está decidida a se separar do Rodrigo. A Julie pergunta como assim, se ela está louca e o que ela tem na cabeça para pensar isso. A Clara diz que não está louca e que apenas não suporta mais estar com ele. A Julie diz para que ela pare e pense um pouco, porque se ela se separar do Rodrigo, ela não vai receber nada mais que uma mixaria comparada à fortuna dos Torres Landa. A Clara diz a Julie que isso é o que ela acredita e a Julie diz que ela não sabe como que isso vai ser, porque o Rodrigo vai dar uma pensão para a menina e que vai dar apenas uma ajuda econômica para ela e que isso não será grande coisa, porque ele vai usar todos os recursos para dar ainda menos para ela. Ela então questiona a Clara o que o Rodrigo vai dar mais a ela se ela se divorciar dele. A Clara xinga ela com um sorriso falso na cara e diz que ela é muito pessimista e a Julie diz que ela não é pessimista e sim realista e pede para que ela se recorde que o corporativo do Rodrigo tem o maior buffet de advogados mais importantes do país. A Clara pede para que ela deixe de ser tonta porque ela sabe muito bem disso e que ela fique tranquila porque ela vai sim conseguir muito dinheiro. A Julie agora fica entusiasmada e brinda com a Clara por isso. Em outra cena, o Cláudio, que está em um jantar com o Lorenzo, ele diz que fica muito feliz que ele tenha convidado ele para jantar. O Lorenzo diz que ele que agradece e o Cláudio pede para que ele diga sobre o que ele quer conversar. O Lorenzo diz a ele que quer pedir a ele uns conselhos sobre a Jana e o Cláudio balança a cabeça e o Lorenzo diz que, como ele sabe, eles dois estão namorando e que ele ama muito, mas que o problema é que tem muita gente que se opõe a eles dois juntos. Sobre o carinho deles dois ali, o Cláudio diz que isso lhe parece muito bom, mas que ele queria saber
como que ele pensa em fazer ela, a Jana, feliz, e que ele sabe muito bem que o amor é o mais importante, mas que se ele quiser que ninguém se oponha a eles dois, ele tem que oferecer a ela tranquilidade, proteção e segurança. O Lorenzo diz que entende ele e fala que os negócios dele estão indo muito bem, não é algo que dá para ser um milionário, mas que dá sim para que eles comam bem. O Cláudio diz a ele que se entre eles não houver admiração, o relacionamento não tem como ser sólido e que é muito importante que ela admire ele, que pratique junto, que peça conselho e que discuta juntos ideias e compartilhe o seu trabalho. O Lorenzo responde que sim, que entende, mas que ele não é estudado. O Cláudio então fala para ele que é exatamente disso que ele está falando e que lhe aconselha primeiro terminar os estudos e que se ele quiser ele pode lhe ajudar e que ele não quer nada em troca, mas que ele tem que se superar e que sabe muito bem que eles se querem muito, mas que há uma grande distância entre eles dois. O Cláudio continua falando que ele tem que se superar porque ele não vai poder ficar a vida toda segurando a Jana com tacos. O Lorenzo sorri e diz que não, e o Cláudio diz a ele que ele tem que aprender a ser um rapaz preparado e que, na verdade, se ele quiser, ele lhe ajuda e pede para que ele deixe o orgulho de lado e pense no futuro. O Lorenzo responde que sim, que vai retomar os estudos, mas que só vai fazer isso quando os negócios lhe permitir, porque ultimamente não está lhe sobrando tempo e que ele sabe muito bem que para os negócios ele é muito bom e que daí ele pode tirar um grande futuro para a Jana. O Cláudio diz que isso lhe parece muito bom porque querer é poder e que ele pode também combinar as coisas porque ele pode estudar algo que tem a ver com o negócio dele e que assim ele vai ter ferramentas suficientes para fazer ele crescer. O Lorenzo fica bem entusiasmado com os conselhos e a ajuda do Cláudio. Na casa do Rodrigo, a Clara vê ele saindo do quarto e diz a ele que espera que ele esteja com tempo e bom humor porque ela precisa conversar com ele. O Rodrigo diz que tudo bem, que então eles vão conversar, depois ele sai para colocar uma lapada de cana ali e já vai dizendo que se pela manhã, quando ele saiu, não se despediu dela, é porque ela estava dormindo. Clara diz ao Rodrigo que não é sobre isso que ela quer falar e tampouco ela vai reclamar com ele a sua falta de atenção com ela. Então eles começam a discutir ali e o Rodrigo diz a ela que ela não traga o passado de volta e pergunta onde ela quer chegar e pede para que ela fale logo o que ela quer porque ele quer ir dormir e que já está farto, extremamente farto de tudo isso. A Clara então se aproxima do Rodrigo e diz que ele tem toda a razão e fala que o caminho deles dois já se encerrou e que eles não têm nada mais do que duas opções e que são que eles podem seguir juntos, casados, até se destruir de uma vez por completo ou cada um deles dois pode seguir o seu caminho, sumir um da vida do outro para sempre. E ele ficou bem confuso se isso de fato era verdade. Na dúvida, ele pergunta se isso é verdade, o que ela está falando e se é sério, porque nada que ela diz ali para ele soa como verdade, porque fica difícil de acreditar que ela está propondo que cada um deles siga o seu próprio caminho e pergunta se eles vão se separar. Clara confirma que sim, que está propondo a ele a separação e diz que não era isso que ele queria, se divorciar dela, então está ali, ele conseguiu porque ela está disposta a devolver para ele a sua liberdade. O Rodrigo fica feliz demais ao ouvir isso e a cena muda, mas já já eu volto para te contar mais sobre esse reboliço aí, porque agora a gente vai ver o pau quebrar com a Luciana e a Roselena. A Roselena fica surpresa com a presença da Luciana ali na sua casa e a Luciana diz que está ali em uma visita de cortesia e a Roselena falsa não a molesta. Ela diz a Luciana que, como sempre, ela será sempre bem-vinda ali naquela casa e pergunta a Luciana do que se trata. Elas então começam a conversa ali sobre o Lorenzo e a Jana e a Roselena diz que a Paz não poderia ficar calada e foi logo acusá-la de ter falado mal do irmão dela, não é verdade? A Luciana responde
responde que não chamou ela para lhe acusar de nada e sim para dizer que a decisão que o irmão dela tomar, ela vai respeitar como ela sempre fez. Só para vocês não ficarem perdidos aí, mas acredito que vocês já estão por dentro, porque eu sei que vocês são muito inteligentes. Esse papo aí é sobre o Lourenço se casar com a Jana e como vocês já sabem que a Roselena, tudo dela é querer humilhar todo mundo. E me responde uma coisa aí nos comentários, já que o autor não quis matar a Roselena nessa novela, ao invés que ela terminasse louca, não seria melhor ela terminar presa? Acho que isso seria sim mais humilhante para ela. O que vocês acham? A Roselena merecia terminar louca ou presa? Opine aí nos comentários ou até mesmo deixe outra sugestão para o final dessa víbora. Ei, não esquece de deixar um gostei aí, tá bom? Valeu, meu povo! De volta aqui, a Luciana, que tinha dito que a sua mãe, a Paz, tinha falado que a decisão que o Lourenço tomasse, ela iria respeitar. Então a Roselena responde que não esperava menos que isso, mas que a filha dela e o irmão dela, da Luciana, não se combinam e que ela não vai permitir e que ela e a mãe dela sabem muito bem disso. Luciana diz que o irmão dela é um homem respeitável e que se ele, o Lourenço, considera que o seu amor poderá dar uma vida tranquila e digna para Jana, todos eles vão ter que respeitar. A Roselena então manifesta ali e diz a Luciana que não vai permitir que a filha dela se case com um tranqueiro e que não está disposta a ver a sua filha Jana se casar com um homem tão ordinário quanto o irmão dela, e xinga o Lourenço bastante ali e diz que jamais ela irá permitir isso. Luciana bem tranquila ali, ela responde com muita educação, dizendo a Roselena que ela tem a vida dela e questiona porque ela não deixa que a filha dela viva a vida dela, e pergunta também por que ela não escuta a Jana, porque a mãe dela sempre faz isso com ela, e pergunta também por que ela não pelo menos tenta fazer isso. A Roselena diz que isso não é de se comparar, porque a realidade dali é outra totalmente diferente e que a única coisa que ela está fazendo ali é defendendo a filha dela e que inclusive é a única que ela tem e que não pode permitir que ela se comprometa com um homem tão inferior a ela e que ela, a Jana, vai sofrer muito. E ela, a Luciana, é muito inteligente e sabe muito bem que tudo isso que ela está dizendo ali é a mais pura verdade, que ela não está equivocada e que uma coisa é que ela esteja ali para defender o irmão dela e outra totalmente diferente é que ela deixe de reconhecer que ela, a Roselena, está ali para lutar pela felicidade de sua filha. Luciana diz que se estivesse com o filho dela, a última coisa que ela queria era impor a vontade dela e que seria ao contrário, porque ela escutaria, o apoiaria e estaria ao lado dele sempre para lhe levantar caso ele caísse, porque isso sim é amor. De volta lá na casa da Clara, ela diz ao Rodrigo que sim, que é verdade tudo o que ela está dizendo ali a ele e que não está mais disposta a viver presa ali dentro daquela casa, porque agora ela quer viver, sentir e ser a Clara que ela era antes que a doméstica se metesse na vida deles, e que acredita que depois de tantos anos ela já aprendeu que nunca será digna do amor dele, do Rodrigo. O Rodrigo diz a Clara que sinceramente ele fica surpreendido com a franqueza dela. A Clara pede para que ele não se equivoque, porque nada disso tem relação com ele e sim com ela mesma, e que já cansou de tudo isso porque de nada serviu a fidelidade dela e a admiração dela por ele, e que hoje para ela já não lhe interessa mais conquistar ele. O Rodrigo, feliz demais ali, ele diz que isso é bem maduro da parte dela e que é bom que ela pense assim, e ele ainda continua falando que já deixou bem claro para ela que ele nunca iria poder corresponder a ela e que agora só oferece a ela a sua amizade. A Clara sorri e diz que não quer ser amiga dele e que basta ele ser o pai da filha dela e que isso é tudo. Depois a Clara diz que se ele quer a liberdade dele, então eles vão ter que fazer um trato, porque agora ele está na mesa de negociações e que está disposta a dar de volta a ele a sua liberdade, porém eles terão que chegar a um acordo, e depois de tudo isso, aí sim eles assinam o divórcio.
Já com a Luciana, logo depois de ela ter dito umas verdades a Roselena, ela agradece a ela pelo seu tempo e vai saindo, só que nesse momento a Jana chega juntamente com o Patrício e a Jana, logo quando vê a Luciana, grita pelo seu nome e o Patrício, feliz demais, ele pergunta a Luciana o que ela faz ali. Roselena então toma a voz da Luciana e diz que ela veio ali para tomar um café com ela e que elas estavam falando sobre o seu filho e que estava muito iludida que as provas do DNA ia dar positiva, mas que é nem melhor falar sobre isso, porém eles vão seguir buscando ele. O Patrício e a Jana não comem essa corda da Roselena não, e a Roselena diz que por que eles não convencem a Luciana de ficar ali para comer com eles. Só que a Luciana diz que não dá para ela e que ela já vai embora, dá boa noite e sai, e mal se despede do Patrício e da Jana, e depois que ela sai, a Roselena pergunta a eles se eles querem jantar, mas a Jana diz que eles já jantaram, e o Patrício confirma que eles preferiram comer algo antes que eles viessem para casa. A Roselena pergunta sobre o pai deles e a Jana diz que ele ficou no escritório resolvendo umas pendências e que pediu para que eles avisassem a ela e depois cada um vai para o seu lado ali. E a Roselena começa a se perturbar e escuta umas risadinhas de criança. Ela olha para todos os lados e vê uns bonecos perturbadores ali e a Roselena fica desesperada sem perceber que de fato ali começa a sua queda. O Patrício, até por algum momento, ele pensa em desistir, mas segue em frente e diz ao padre que quer dizer a ele que está profundamente apaixonado pela Luciana, a mulher de seu irmão, e que agradece muito a ele que ele escute, porque ele está com muita necessidade de conversar. O padre responde a ele que sempre vai estar ali para escutar ele, e o Patrício diz a ele, ao padre, que ele, mais do que ninguém, conhece a história da Luciana com o Rodrigo. O padre diz que sim, que conhece essa história deles tão conturbada. O Patrício diz que está muito difícil para ele, porque agora eles vão poder recomeçar o amor deles, porque a Clara pediu o divórcio ao Rodrigo e que nada mais agora está impedindo eles dois, e que também ele quer que a Luciana e o irmão dele sejam felizes, mas que o coração dele está gritando muito forte que ele precisa de apenas uma única oportunidade para entregar a Luciana todo o seu amor, porque ele a ama e que ele ama com toda a sua alma. O padre fica todo perdido ali, sem saber o que falar nesse momento, e o Patrício diz que sabe muito bem que ele não teria esse amor, porque jamais ele iria se colocar entre a Luciana e seu irmão, e que além de tudo ele teria que recomeçar sendo um homem completo para poder oferecer a essa mulher tão maravilhosa não só o seu amor, mas toda a sua vida. O padre diz que ele é muito generoso e que é um ser de luz e que pode ser feliz com a mulher que ele quiser e que deve ter muitas mulheres querendo ele. Só que o Patrício responde que quer ela, a Luciana, somente ela. E enquanto isso, o Rodrigo está pressionando a Luciana logo depois de informar a ela que vai se separar da Clara e pergunta a ela se ela se deu de conta que ele vai ser livre. A Luciana afasta ele e ele pergunta o que está acontecendo, porque enfim ele vai poder ficar livre e eles vão ficar juntos e felizes. A Luciana repreende ele e diz que não, porque as coisas não são bem assim tão fáceis e que não é quando ele quer e que são muitos anos separados. O Rodrigo tenta até falar, mas a Violeta chega nesse momento, pede perdão e pergunta a Luciana se pode falar com ela, e a Luciana diz que sim, que ela pode entrar porque o Rodrigo já está de saída. O Rodrigo, por sua vez, ele engole seco ali, porque ele sabe muito bem que precisava de mais tempo para conversar com ela, mas simplesmente ele pede licença e se vai. Mais à frente, em outra cena, o Patrício está bem pensativo ali quando a Matilde chega para ver se ele precisa de alguma coisa e ele responde que não, que está tudo bem, porém a Matilde percebe que ele não está bem, se achega até ele e pergunta o que está acontecendo, porque de uns dias para cá ela percebeu que ele anda muito pensativo, um pouco triste. O Patrício responde que não, que está tudo bem, só que a Matilde insiste porque ela tem certeza que alguma coisa de errado está acontecendo com ele e diz a ele que nem quando ele teve esse acidente tão trágico ali, ele ficou tão mal assim, e fala que ele é um garoto muito animado e lembra ele que a Luciana já disse que não gosta de ver ele assim.
E é aí, quando ela fala da Luciana, que o Patrício começa aos poucos soltar e revelar também aos poucos seus verdadeiros planos para os próximos dias, tendo em vista que ele vai inventar novamente de fazer uma cirurgia que o médico até tinha alertado a ele para que ele não fizesse, porque as chances de morte eram de 99,9%, mas nem com isso ele se abalou e decide fazer. Só que mais à frente eu te explico. E repetindo aqui, quando a Matilde falou sobre a Luciana, o Patrício responde a ela que a Luciana é uma mulher muito especial, uma mulher maravilhosa e que nunca teve a chance de conhecer alguém assim, nem parecido com ela. E declara que a Luciana é uma menina especial, só que tem um grande problema, mas o Patrício se cala e a Matilde pede para que ele desabafe e fale tudo o que ele está sentindo, o que ele ia falar sobre a Luciana, e alerta para que nada nem ninguém deixe ele se abalar. O Patrício, a cada instante ali, ele vai aos poucos soltando tudo para Matilde o que ele está sentindo e diz a ela que ele não deveria ter nascido. Matilde nem deixa ele terminar e já repreende ele que ele não fale isso e que ele é sim especial, igual aos outros irmãos dele. O Patrício diz que ama a Jane, que deseja toda felicidade a ela e que ela seja muito feliz ao lado do Lorenzo, e o Patrício também fala que ama o seu irmão Rodrigo e que deseja a ele que ele um dia se acerte com a Luciana, tendo em vista que agora a família dele está completa, e questiona Matilde e ele agora, o que ele fará, e fala que a vida dele não tem mais sentido. O Patrício está se referindo ali que acreditava ter uma chance com a Luciana, mas que jamais ele iria se atravessar na frente do seu irmão. A Matilde diz para que ele não pense assim e que não fique guardando essas coisas dentro dele e que sempre que ele precisar desabafar, ele pode contar com ela. O Patrício agradece a ela e é aí onde tudo acontece, porque o Patrício diz a Matilde que espera muito que a cirurgia dele dê tudo certo, porque ele pensa em fazer carreira fora do país, mas que se a cirurgia não for conforme planejado, a Matilde nem deixa ele terminar e pede para que ele não fale mais sobre isso e que tire da cabeça essa conversa de cirurgia, porque ele sabe muito bem que o médico já disse a ele que a chance de morte é muito grande. O Patrício responde a ela que se der certo isso será ótimo, mas que se der errado a missão dele ali naquela terra já chegou ao fim. A Matilde começa a se desesperar porque ele está fazendo isso e percebe claramente que de fato ele está apaixonado pela Luciana e diz ao Patrício que na verdade ele está querendo tirar sua própria vida, mas pede a ele que ele não faça isso porque nessa vida dele, que ainda é tão longa, ele vai encontrar uma moça tão linda e especial para ele quanto a Luciana. O Patrício fala para ela que nada nem ninguém fez ele sentir uma felicidade tão grande ao lado da Luciana e se sentir amado ao lado dela, e diz a Matilde que não queria dizer a ela, mas que prefere sim, se for o caso, morrer nessa cirurgia do que ficar vivendo uma vida ali atrás de um amor que ele sabe que será impossível para ele. A Matilde se desespera a cada palavra que sai da boca do Patrício, porque agora ela sabe qual o real motivo dele querer fazer essa cirurgia e que ele não quer ficar curado e sim morrer, e pede para que ele não faça isso porque ele vai deixar muitas pessoas que amam ele ali sofrendo com sua perda. O Patrício diz a ela que ela tenha fé e que confie que tudo o que ele vai fazer é para o seu próprio bem, o bem dele mesmo, e que viver ou morrer agora para ele tanto faz. O Patrício, disfarçadamente ali, ele se despede da Matilde, tendo em vista que a cirurgia dele é logo na próxima semana, então ele diz a Matilde que para ele ela foi como uma mãe e que não há dinheiro no mundo que pague o que ela significa para ele e o que ela representa na vida dele. O Patrício ainda diz a Matilde para que ela fique tranquila porque tudo vai acontecer conforme a vida já tem traçado para ele e que não adianta mais lutar porque o seu destino ali já chegou ao fim. A Roselena, ao chegar em casa, é quando a bagaceira vai começar de vez para ela, porque se lá era um lugar de refúgio para ela, agora vai ser um lugar de terror, porque para Roselena as coisas irão mudar tragicamente, porque logo depois que o Maximino recebeu uma ligação anônima, agora ele está ali a questionar a Roselena. O Max então bota pra torar ali e pergunta onde ela estava na noite quando o filho da Luciana foi levado. A Roselena, descarada como sempre, ela conta que já disse a ele que estava auxiliando a Clara porque ela se encontrava em um momento ruim.
O Max responde a ela que não acredita em nenhuma palavra que ela diz e a Rosalina se assusta e pergunta por que ele está falando assim com ela e que se ele tem alguma coisa para dizer a ela que ele diga logo e não fique enrolando. O Max responde a Rosalina que quem mais tenta enrolar todos ali é ela mesma e diz que gostaria que pelo menos uma vez na vida dela ela falasse a verdade porque não está aguentando mais viver ao lado de uma mulher que dia após dia vive mentindo e escondendo coisa deles, e ele alerta ela que vai perguntar mais uma vez onde de fato ela estava quando a Luciana saiu daquele hospital com o filho nos braços e que até parecia que ela estava fugindo de alguém, e pede que ela fale tudo e não deixe que ele descubra por outra pessoa. A Rosalina interrompe ele e diz que não tem nada a esconder dele. O Max pergunta se ela vai fazer igual ela fez com a Aurora e se vai esconder todos os seus segredos e depois de anos voltará a acontecer tudo novamente. A Rosalina então questiona ele o que ele está querendo insinuar. O Max responde que não quer insinuar nada e que já está cansado de tanta artimanha dela e pergunta se ela não se cansa de fazer tanto mal. Rosalina mais uma vez pede para que ele pare e que se ele tiver alguma coisa para dizer, que então ele diga logo e não enrole. O Max então revela que recebeu uma ligação anônima onde essa pessoa, que ele ainda não sabe quem é, ela diz ter provas da participação dela no sumiço do filho da Luciana. A Rosalina fica chocada, mas logo ela tenta disfarçar e responde ao Max que como ele pode acreditar em tamanha crueldade e como que ele pode acreditar que ela seria capaz de fazer qualquer mal ao seu próprio neto. O Max responde a ela que ela é uma mulher terrível, uma mulher sem amor, sem alma e se for possível ela passa por cima de qualquer um para conseguir o seu objetivo. Rosalina diz mais uma vez para ele para que ele pare porque ela não vai ficar ali aguentando os insultos dele. A Rosalina, acreditando piamente dentro dela ali que o Max está apenas jogando com ela, então ela joga também e diz que se ele tem provas contra ela, que ele mostre, e pede para que ele diga o nome e o número dessa pessoa, para que assim ela mesma entre em contato com ela e prove para ele que ela não tem nada a ver com tudo que está acontecendo com a Luciana. O Max, bem esperto ali, ele sabe das más intenções da Rosalina e fala que não sabe quem foi que ligou para ele e repete que ele recebeu uma ligação anônima e que mesmo que ele soubesse quem era, jamais ele iria entregar isso para ela. A Rosalina então coloca ele contra a parede ali e diz que isso prova o amor que ele tem por ela, e ela continua falando ali que não gosta da Luciana porque em tudo ela lembra a sua mãe Aurora e que se pudesse ela poderia desaparecer do mapa, mas que jamais seria capaz de fazer qualquer mal contra a Luciana porque ela carrega um filho que tem o sangue Torreslanda e que por mais que esse menino tenha vindo fora do casamento, ele vai continuar sendo seu neto. O Max diz a ela que já basta e que ela pare de ficar querendo fazer ele de besta ali e diz que sabe do que ela é capaz e fala para a Rosalina que pode demorar o tempo que for e pode gastar o valor que for, mas que ele vai descobrir quem fez isso com a Luciana e principalmente com seu neto, e declara para a Rosalina que se ela tiver qualquer que seja envolvimento, por menor que seja, ela vai se arrepender pro resto da sua vida. E quando a Rosalina pensa que ele parou, ele começa a falar novamente, só que agora sobre o Lorenzo e a Jana, e diz que tem outra coisa que ele quer dizer, que a Jana e o Lorenzo, se eles querem se ver, nada e nem ninguém pode impedir isso. E ele ainda fala que por mais que eles proíbam, ele vai se encontrar com a filha dela e que ela vai buscar alguma forma, sem dúvida, de se encontrar com ele mentindo para eles. A Rosalina pergunta a ele o que está acontecendo com ele e se isso significa que ele está de acordo com esse relacionamento da Jana e o Lorenzo e se realmente ele está de acordo em apoiar uma relação assim tão desigual. O Max responde que não está se dando por vencido, nem tampouco está de acordo, mas que nada eles podem fazer, e alerta a Rosalina que a Jana já é maior de idade e que se ela quiser ela pode pegar as coisas dela e simplesmente ir embora e que eles não vão poder detê-la. Porém, a Rosalina começa a insistir ali, dizendo que eles podem sim detê-la e que eles podem fazer algo. O Max então pergunta a ela o que ela prefere e o que é melhor para ela, de ter o conhecimento de saber onde a filha deles estão ou nunca mais voltar a vê-la. A Rosalina bate a doideira nela ali e ela diz que o que ela prefere é ver o Lorenzo morto. Isso sim é o que ela prefere, ver ele morto.